Mas o que descobrimos é que se algo nos torna mais ricos, ou algo torna nossas vidas mais eficientes, ou algo melhora a qualidade de nossas vidas, isso é adotado. Anthony Scaramucci é financista americano, autor, palestrante e fundador da SkyBridge Capital, uma gestora global de investimentos alternativos com fundos multi-estratégia e consultoria para pessoas e instituições. Você está tentando fazer algo? Faça! Você ficará mais feliz consigo mesmo se tentar e falhar do que se não tentar. Fui humilhado pela vida e pelos mercados. Você pode estar errado. Mas se você estiver errado pelos motivos certos, eu estou bem com isso. Olá, bem-vindo ao podcast do YouTube do Dinis Guarda, promovido por Business ABC.net Sites, ABC.com e Wisdom Apply. Estamos aqui para traçar o perfil de líderes globais e de negócios que estão criando novas oportunidades e mudando a forma como lidamos com negócios, tecnologias e, especialmente, com a revolução da inteligência artificial que está transformando tudo na humanidade e nos negócios. Uma das coisas que sempre gostamos é de traçar o perfil das pessoas, mas também de destacar como podemos realmente olhar para a experiência, para a realização das empresas e o que acontece em torno disso. Hoje estou animado para receber Anthony Scaramucci em nossa série. Anthony Scaramucci é financista, autor, palestrante e líder de pensamento americano. É fundador e sócio-gerente da SkyBridge Capital, empresa global de investimentos alternativos que oferece fundos de hedge multi-estratégias e consultoria para pessoas e instituições. A SkyBridge também investe ativamente no espaço, recentemente investindo $150 mil na Quinto antes do lançamento de seu token, juntando-se a apoiadores institucionais estabelecidos. Ele também é o fundador e presidente da SALT, uma plataforma global para liderança de pensamento e networking, focada em finanças, tecnologia e geopolítica através de eventos e conteúdo digital. Anthony iniciou sua carreira como diretor na Goldman Sachs. Depois tornou-se fundador e co-gestor da Oscar Capital Management, vendida para a Neuberger Berman. Ele mais tarde se juntou ao Lehman Brothers. Anthony lançou o Flatter, plataforma de arte e colecionáveis token não fungível Premium. Anthony co-apresenta os podcasts O Resto é Política, Estados Unidos e Livro Aberto. Ele é autor de vários livros, incluindo mais recentemente O Pequeno Livro do Bitcoin, com um prefácio de Michael Saylor. Anthony foi nomeado Empreendedor do Ano pela Ernst Young. Ficou em 47º na lista dos 100 maiores influenciadores em cripto e blockchain da Cointelegraph. Ele integra o Conselho de Relações Exteriores e atua em ações filantrópicas. Ele apresentou o Wall Street Week na Fox Business Network. E como um comentarista regular da Consumer News and Business Channel, Anthony também é reconhecido como uma das principais vozes no LinkedIn. Ele tem bacharel em artes, em história pela Universidade Tufts e juris doutor em direito pela Harvard Law School. Então, Anthony Scaramucci, você é uma lenda quando se trata do mundo financeiro e também do mundo digital e ativista. Então, a primeira pergunta é, como seu eu de 14 anos te veria hoje? Ótimo estar com você, Diniz. Obrigado. Eu diria que meu eu de 14 anos ficaria feliz em alguns aspectos e acho que surpreso em outros. Mas acho que o outro lado disso é que meu eu de 14 anos diria: ei, isso passou muito rápido, sabe? De 14 para 61, talvez trabalhe um pouco menos. Meu eu de 14 anos provavelmente teria minha avó no meu ouvido me dizendo: ei, trabalhe-se um pouco menos. Passa rápido, sabe? Súbito, súbito é o que minha avó diria, sabe? Mas, sabe, acho que sou muito. Ouça, tento falar muito francamente com as pessoas, muito abertamente. Tenho muito orgulho do que conquistei, porque acho que honrei meus pais e acho que honrei meus avós, e sei que temos pessoas ouvindo, e acho que isso é realmente para mim a coisa mais importante, que eu poderia ter ganhado mais dinheiro, eu poderia ter feito certas coisas que eu teria refletido e dito, ok, eu ganhei dinheiro com isso, mas foi uma violação ética, ou foi algo que teria machucado alguém ou algo nefasto, eu não fui nessa direção.
Então acho que tenho 61 anos de juventude ao invés de 61 anos de idade, porque tentei viver com algum nível de integridade. Não perfeito, não estou dizendo que acertei tudo, mas vou contar uma história muito humilde. Eu vendi uma parte do meu negócio para Sam Bankman-Fried. As pessoas podem saber quem ele é. Eles podem pesquisar sobre ele no Google. Ele acabou sendo uma fraude. Foi um momento doloroso, mas tenho muito orgulho de mim e da equipe. Fizemos tudo certo, tínhamos tudo catalogado. Quando o Departamento de Justiça me pediu minhas informações, eu as entreguei. Eles me pediram para ir a uma entrevista e conversei com eles por horas sobre a situação. E eu me lembro de sair de lá, sabe, dizendo que as lições que você aprendeu quando era criança, ou as lições que você aprendeu na igreja católica, ou seja lá o que for, elas valeram a pena porque talvez eu pudesse ter mais dinheiro. Talvez eu pudesse ter um carro mais luxuoso, mas qual seria a diferença? Na verdade, eu diria isso para os jovens, que se você viver com integridade, sempre haverá oportunidade para você. Então, mesmo que você tenha um erro, mas sabe, eu fui demitido. Se você realmente acompanhar minha carreira, eu fui demitido do Goldman Sachs e fui recontratado. Eu fui demitido da Casa Branca e então, sabe, as pessoas pensaram, ok, ele acabou e 8 anos depois acontece que eu não acabei. Eu cometi o erro com Sam Bankman-Fried. Muitas pessoas estavam escrevendo meu obituário financeiro. Isso também não aconteceu. Então, eu acho que é porque se você vive com algum nível de integridade, Senhor, você sempre vai ter alguma oportunidade. Eu acho que essa é a grande lição e eu acho que meu eu de 14 anos ficaria feliz com isso. Mas ele seria como, sabe, tome outra xícara de café, beba outro copo, acalme-se, sabe, o que você está fazendo certo. Isso é provavelmente o que meu eu de 14 anos diria. Você tem uma energia incrível e algo que admiro em você desde o início é sua resiliência, sempre conseguindo se reerguer apesar dos desafios que mencionou. Para muitos, especialmente europeus como eu, que vivi no sul da Europa, Reino Unido e países nórdicos, é raro valorizar e entender dificuldades e fracassos como nos Estados Unidos da América. Você é exemplo nisso e ainda possui uma personalidade marcante. Para quem ouve, você nasceu em uma família ítalo-americana. Foi um dos primeiros a estudar, tem Master of Business Administration em economia e foi para Harvard, onde estudou com colegas como Barack Obama e Rod Rosenstein, futuro juiz da Suprema Corte, e valoriza muito esse período em sua educação como um trampolim para sua carreira em finanças e provavelmente muitas coisas. E embora você nunca tenha praticado direito, você foi diretamente para o Goldman Sachs, então eu só quero esse histórico que é bastante incrível. E também sei como as dificuldades vêm de um histórico e vão para o topo do mundo em muitas áreas e onde você está agora. Bem, é gradual. Acho que existe uma ótima expressão usada pelos Navy SEALs, as forças especiais da Marinha dos Estados Unidos da América, que diz que se você quer comer um elefante, bem, como você come um elefante? Você come um elefante uma mordida de cada vez. Esta é a expressão deles, significando que você sabe que tem que dar um passo de cada vez. E eu tento dizer às pessoas mais jovens: pense na sua vida. A primeira fase é a sua educação. Então, a segunda fase é a formação da sua carreira em termos de obter sua formação e estabelecer sua rede e conseguir algumas pessoas na sua rede em que você possa confiar e então, obviamente, encontrar coisas que você gosta e coisas que você quer fazer. Então, a segunda metade da sua vida deve ser o que estamos fazendo, você e eu, Denis, que é ensinar as pessoas, tentar ser aberto e mostrar vulnerabilidade para os outros. Porque se você pode mostrar sua vulnerabilidade para as pessoas, então elas podem ter espaço para suas próprias decisões. Elas podem ter espaço para seus próprios fracassos. Sabe, que eu tenho amigos que responderiam a essa pergunta que você está me fazendo e eles me mostrariam essa linha reta onde fizeram tudo certo, Denis. Eles começaram ainda no útero. Eles nasceram e eles, eu acho, pegaram a mamadeira corretamente e fizeram tudo certo, do começo ao fim, e isso é um monte de bobagem. Você sabe disso e eu sei disso, então não é verdade. E eu preferiria que as pessoas ouvissem a história verdadeira, a ansiedade, os altos e baixos, as más decisões, que às vezes levam a resultados ruins e má imprensa, as boas decisões e como tomamos essa decisão.
Às vezes, as melhores decisões acontecem por acaso, mas são só você assumindo um risco. E então, quando eu estava na escola como um aluno do ensino fundamental em uma escola pública em Nova York, eu tinha professores muito bons e as pessoas sentiam que eu iria para uma boa escola. Meus pais não tinham muito dinheiro, mas meu orientador do ensino médio insistiu que eu fosse para a escola particular Tufts. Boston é ótimo para ele, vai se sair bem lá. Meus pais e eu não sabíamos, mas tive boa orientação e professores que me aconselharam. Quando cheguei a Tufts, comecei a tirar ótimas notas. Na comunidade italiana de Nova York, os pais queriam que os filhos fossem médicos ou advogados. Eu não suportava sangue, então nunca seria médico, virei advogado. Eu queria que fosse mais sofisticado que isso. Queria que fosse mais analítico, mas não era. E agora que estou na faculdade de Direito, estou ficando um pouco mais velho e estou percebendo, bem, eu realmente não gosto disso. Eu realmente não gosto da faculdade de Direito. E agora o quê? Então eu estou na faculdade de Direito. Eu vou ao centro de carreiras. E descobri que há muitos empregos interessantes em bancos de investimento e na Wall Street. E eu gosto de negócios. Quando criança, né, entreguei jornais e trabalhei em vários empregos. Então decidi tentar isso. Mas, Denis, foi muito difícil porque eu nunca tinha trabalhado dentro de um prédio comercial antes. Eu nunca tinha visto um prédio comercial. Meu pai não trabalhava dentro de um prédio comercial. Eu estava vestido de maneira inadequada. Eu não estava com a roupa certa quando fui à entrevista de emprego. Lembro que o cara me disse: Ei, você é inteligente, mas precisa de um terno melhor. Este terno não é bom o suficiente para o Goldman Sachs. E eu me lembro de ter ficado envergonhado com isso. Mas então você poderia fazer duas coisas. Você poderia ficar envergonhado com isso e então não ir à entrevista. Ou você poderia se envergonhar, comprar o terno e tentar se encaixar. E então eu tento dizer às pessoas isso de uma perspectiva muito honesta, mas para ir da família que eu tinha para onde estou, tive que correr riscos enormes, tive que correr. Se eu não tivesse corrido esses riscos, não estaria onde estou, nem teria vivido altos e baixos. Deixe-me apenas estipular isso para as pessoas mais jovens. Se você está tentando fazer algo, faça. Não tema o fracasso, pois você pode superá-lo. O que você terá dificuldade é a falta de tentativa. Você ficará mais feliz consigo mesmo se fizer e falhar do que se não tentar. E essa tem sido a história da minha vida, francamente. Bem, e que história então do Goldman Sachs? Como você disse, você foi demitido e recontratado e acabou sendo vice-presidente do Banco de Gestão de Riqueza Privada. Depois você deixou o Goldman Sachs para lançar a Oscar Capital Management e depois que você a vendeu para Nerv Bergman, você fundou a Skybridge Capital em 2005, então 20 anos de destaque no mundo financeiro e em duas das maiores organizações do mundo, porque Goldman Sachs e então a Oscar também foi vendida para os irmãos Lemon, bem enquanto isso, e então, é claro, criando a Skybridge. Então, nos conte sobre isso. E, como você disse, há muito risco, mas também muito aprendizado. E você está na vanguarda dos mercados de capitais e todos os desafios que passaram nos últimos 20 anos dos mercados financeiros. Então eu diria que o Goldman foi um ótimo lugar. Tive um treinamento tremendo, tenho amigos, estou há 40 anos no negócio. Deixei o Goldman Sachs há 29 anos, para ser exato. E eu diria que ainda tenho amigos hoje. Pego o telefone, eu ligo para alguém do meu tempo no Goldman Sachs e ainda foi uma experiência incrível. Eu diria que o Goldman tinha uma boa cultura. Goldman era muito centrado em conformidade, o que era bom para mim porque eu nunca realmente quis fazer a coisa errada. E então o Goldman ele nos ensinou, né? Eu acho que um bom líder alivia a pressão de suas pessoas, dizendo-lhes para fazer a coisa certa. Eu acho que um líder ruim é como, Dennis, eu preciso que você cometa insider trading. Vou precisar que machuque alguém para ganharmos dinheiro. Sabe? Não fazíamos isso no Goldman Sachs. Isso foi uma base muito boa, né? Uma ótima fundação para minha empresa, tentei adotar várias práticas deles. Passei por muitos sacrifícios para ter minha empresa e estava indo bem. Lembro de um ex-colega da Goldman vindo ao meu escritório.
E eles disseram: Ó, estou tão animado por você, você está indo tão bem, vou sair da Goldman, vou começar minha própria empresa. Eu disse: Ok. E ele disse: Não é ótimo? Eu disse: Bem, é difícil. Eu disse: Sim, é ótimo, mas também é difícil. Estou trabalhando mais, não tenho dentistas para consertar minha tecnologia. Eu tenho que contratar essa pessoa. Eu não tenho alguém para levar o correio. Eu tenho que contratar essa pessoa. É difícil. Eu disse: Deixe-me mostrar minha casa de verão. Ele perguntou: O que você quer dizer com casa de verão? Falei: Vou mostrar minha casa de verão. Venha pelo corredor. Ele caminhava comigo quando abriu o armário. No armário estavam os servidores da mesa de negociação, avaliados em cerca de US$ 800.000. Naquela época, há 30 anos, era muito dinheiro. Eu disse: Esta é minha casa de verão. Eu disse que, como não tinha dinheiro para a casa de verão, tive que investir no negócio e guardar a ideia da casa para depois. Ele percebeu que era mais difícil do que pensava, certo? A transição de Goldman foi de grande empresa exemplar para pequena, faça tudo você mesmo, e voltou a ser grande. Lehman Brothers, aliás, também é uma ótima empresa, mas eles eram um pouco agressivos. No meu primeiro livro, escrevi que eles invejavam o Goldman Sachs. Eles se comparavam ao Goldman Sachs, falei para não compararem a ninguém. Veja, os jovens têm uma vida difícil, você acaba se comparando com outros, não faça isso. Eles não tiveram seus pais, nem sua aparência, altura, peso ou local de nascimento. Não se compare a ninguém. Viva a vida que Deus ou o universo lhe deu e aproveite a vida que você tem. É uma vida temporária. Aproveite. Você não precisa olhar ao redor e, sabe, ficar triste se não for mais rico ou ficar triste se não for melhor. Quem se importa, ninguém se importa. E Lehman era assim. E eu acho que eles assumiram muito risco e acho que foi isso que causou a falência. Mas eu saí da Lehman, felizmente, antes da falência e eles me ajudaram. Eles me ajudaram a crescer a Skybridge. Por fim, antes de seguirmos para outra pergunta, faça amigos. Uma forma de fazer amigos é o que Ben Franklin disse. Ben Franklin disse que para fazer um amigo, peça-lhe um favor. Vou dar um exemplo. Você e eu não nos conhecemos bem, só trocamos algumas mensagens. Você me pediu para fazer isso. Estou feliz em fazer, porque isso criará um relacionamento entre você e eu, espero. E podemos ter química e talvez reciprocidade a longo prazo, onde eu possa ajudá-lo e você também possa me ajudar. E então, Ben Franklin, um dos nossos fundadores mais engraçados e um dos mais inteligentes e espertos, tinha esse humor sobre ele, mas também tinha essa humildade de pedir um favor a alguém. Você pode criar uma verdadeira amizade, e foi o que fiz na minha carreira, e consegui que essas pessoas me ajudassem a fazer a Skybridge crescer. Eu amo isso, é muito especial e verdadeiro. Acho que quando mostramos nossa fragilidade e interagimos de verdade com alguém, a mágica acontece, a relação real acontece. Esquecemos disso na gestão de grandes negócios e mídia. Skybridge é uma gestora de ativos alternativos e a segunda maior consultora de investimentos registrada, então você a construiu para ser grande, organização financeira e também tem integrado ativos convencionais em cripto. Então, a primeira pergunta é um pouco sobre a criação da Skybridge, onde ela está agora, e a segunda parte, como a cripto se tornou tão importante para você? São ótimas perguntas. E eu só quero lembrar as pessoas que o negócio tem 20 anos, mas nós transformamos e adaptamos o negócio talvez 4 vezes desde que começamos. E vou contar a história desta maneira. Tenho um ótimo amigo chamado Wolfgang Puck. E você pode conhecer Wolfgang. Wolfgang é uma pessoa do ramo de restaurantes. E ele tem muitos restaurantes famosos em todo o mundo, mas o primeiro restaurante que ele abriu foi em Beverly Hills, e o nome do restaurante era Spago, S-P-A-G-O. Era muito famoso, tipo um restaurante de fusão. Foi criado no final dos anos 70 e ele me disse uma vez, eu disse: bem, seu restaurante naquela época tinha 40 anos. Hoje tem 50, mas tinha 40 anos. E ele disse: tem 40 anos, mas precisei recriar o restaurante várias vezes. Eu disse: bem, o que você quer dizer? Ele diz: bem, eu não posso ter a mesma decoração dos anos 70, eu não posso ter o mesmo cardápio. Os gostos e as pessoas mudaram. Não fumamos mais em restaurantes, nem há cinzeiros.
E é uma ótima metáfora para os negócios, é uma ótima metáfora para a vida. E então eu comecei com uma ideia onde eu iria financiar fundos de hedge. Essa ideia foi prejudicada pela crise financeira global, que teve grande impacto. E então, adivinha? Sabe, tivemos que mudar nosso modelo de negócios. Acabei comprando um negócio de fundo para fundos do Citibank. Estava saindo da empresa do Citibank. Paguei por isso, peguei dinheiro emprestado e contei com amigos para ajudar. E eu trouxe isso e integrei ao Skybridge. E então eu entrei no negócio de conferências porque pensei que isso me ajudaria a trazer clientes. Temos um negócio de conferências há 16 anos. Então eu disse, ok, temos essa chance pelas nossas relações de criar muito atividades de investimento no espaço de private equity e, de certa forma, no espaço de equity em estágio avançado. Então construímos esse negócio. E então, depois que fui demitido da Casa Branca, voltei ao meu trabalho. Percebi que precisávamos aprender mais e estar mais em sintonia com o espaço de ativos digitais. Foi uma grande mudança, pois eu tinha 57 anos. As pessoas perguntavam por que fazer isso, já que esses ativos não valem nada. E havia muita especulação e nervosismo sobre os ativos. E eu disse: não, eu quero fazer isso. E expliquei às pessoas por que acabei escrevendo um livro sobre isso. Parecíamos muito inteligentes no começo. Compramos o Bitcoin a 18 mil, subiu para 69 mil. E então caiu de 69 mil, boom, para 16 mil. Assim, deixamos de ser dentistas inteligentes para sermos burros, certo? E as pessoas estavam gritando comigo e clientes estavam me demitindo. E eles estavam me dizendo que eu perdi minha vantagem. E eles estavam me dizendo como eu poderia fazer isso. E então você sabe, porque eu tenho um perfil alto, eles começaram a escrever histórias ruins sobre mim. E eu vou te mostrar algo porque estamos em um Zoom. Eu não sei se você pode ver isso. Isso foi a primeira página do New York Post. Você pode ver isso? Isso sou eu afundando. Isso sou eu afundando. Vê? Isso sou eu afundando no barco do Bitcoin. Há um pequeno bote e eles me fizeram parecer com Tyrion Lannister de Game of Thrones e eu estou afundando no barco. E eles disseram que eu sou um idiota e vou perder meu negócio e assim por diante. Conseguimos vários comediantes, incluindo meu filho, que criaram uma grande imagem, emolduraram e colocaram no meu escritório. Ok, mas é bom porque te lembra da sua humildade, te lembra da sua falibilidade. Mas nós continuamos nisso. Outra grande lição foi aprendida após algumas mudanças. Pesquisamos muito, estávamos confiantes e seguimos em frente. Você está sendo criticado? Sim, estou. Estão escrevendo histórias ruins sobre você? Sim. Por que continuar? Porque acredito em mim. Confio na minha equipe e no nosso trabalho. Estou disposto a correr o risco e assumir se estiver errado, porque todos podem errar. Acredite, Senhor, já fui humilhado pela vida. Eu fui humilhado pelos mercados e você pode estar errado. Se você errar pelos motivos certos, tudo bem para mim. Então, sim, Skybird tem 20 anos, mas é talvez 4 ou 5 grandes adaptações até os 20 anos. O negócio que eu tenho hoje, deixe-me reformular isso. O negócio que iniciei em 2005 provavelmente teria falido hoje se eu não tivesse mudado. E é impressionante, especialmente a capacidade de resiliência, mas também a adaptação. E eu acho que o sucesso é sobre isso. É a sua capacidade, como você disse, pessoas que dizem que você é sempre assim, não existirão, e elas são todos, têm seus desafios de uma forma ou de outra. Então eu tenho mais algumas perguntas e as questões de tempo. Então você é o autor de 7 livros, e o que eu amo sobre seus livros e sobre sua honestidade e abordagem direta é que você tem livros como Adeus Gordon Gekko, o pequeno livro de fundos de hedge pulando sobre o buraco do coelho, Trump, o presidente de colarinho azul, Scaramucci e Tony da Wall Street para a Casa Branca. E de volta, você tem Web3 Blockchain, a nova economia, e eles têm internet soberana e a lista continua. Então, a escrita e sua mídia é incrível porque você tem uma capacidade fantástica de expressar e inspirar, mas também uma capacidade honesta de abordar. Então, desses livros e de onde você está agora,
é Skybridge, e você ainda tem uma presença digital massiva e também presença na mídia, né, especialmente nos Estados Unidos da América, mas também com um impacto global. Como você se posiciona agora, neste momento, como autor e também como empresário e personalidade financeira? Em relação ao meu sentimento sobre o mundo, Sua liderança de pensamento, primeiro, em termos de qual é a sua liderança de pensamento, o seu pensamento? bem, isso também é muito acidental. Quando fui demitido da Casa Branca, se quiser rir, leia o que escreveram sobre mim. É engraçado. Fui do elenco de Jersey Shore e Tony Soprano no Potomac. Eles realmente me detonaram. Eles me zoavam no Saturday Night Live e os comediantes de fim de noite diziam coisas maldosas. Depois dos comentaristas de notícias a cabo diziam todo tipo de coisa. E eu me lembro que fui a um gerente de comunicações de crise, tipo uma pessoa de relações públicas, e então eu disse, ok, o que eu deveria fazer? Eles disseram, vá para Toscana e se esconda por 5 anos, compre uma vila na Toscana, você se envergonhou, e essa vergonha que você tem agora, você não pode sair disso, você tem que se esconder e talvez reaparecer em 5 anos. Eu fiquei tipo, eu não vou fazer isso, quero dizer, do que você está falando, eu nunca faria isso. E então eu fui direto para os programas de comédia, como Steve Colbert, eu fui direto para o programa de Bill Maher, eu fui enfrentar a música com os comentaristas e responder as perguntas muito difíceis. E eu acho que a ironia do que aconteceu, senhor, é que a demissão, quando Donald Trump me demitiu, ele acidentalmente me transformou em uma pessoa de alto perfil. Ele, na verdade, acidentalmente me fez famoso. E então, estranhamente, ele me deu uma plataforma para eu expressar minhas opiniões e para eu expressar as coisas que eu li ou as coisas sobre as quais eu escrevi. E ele me deu, você sabe, ele me deu essa oportunidade. Quando isso acontece, você faz algo que agrada, né, as pessoas escutam. Você está fazendo algo que elas não gostam, elas desligam. E então, você sabe, eu tentei permanecer fiel a mim mesmo e tentei, você sabe, explicar às pessoas o que eu vejo, explicar o que está acontecendo no meu negócio ou na minha perspectiva política ou na minha perspectiva de vida em termos de fundamentação filosófica, de como eu acordo pela manhã e como eu penso sobre as coisas. Você entende o que quero dizer? Quando você me chama de líder de pensamento, isso também é bem acidental. Eu me sinto honrado em ser um líder de pensamento, mas eu diria isso, né? Eu não sou cuidadoso com isso. E eu quero que as pessoas saibam que você não deve pensar demais nas coisas da sua vida. Quer dizer, eu tenho um podcast agora. Se chama O Resto é Política Estados Unidos da América. Temos 7,5 milhões de downloads mensais, o que me deixa humilde. Não estou dizendo isso para me gabar para ninguém, mas estou levantando um ponto maior. O ponto é que, se alguém disser que seu podcast é ótimo e recebe 7,5 milhões de downloads por mês, você poderia congelar. Você pensa, o que estou fazendo? Quero garantir que continue fazendo o que fiz para isso acontecer. Isso não sou eu. Eu não vou fazer isso. Eu vou ser eu mesmo e vou tentar trazer uma ideia nova, uma visão nova, correr riscos com o podcast, seguir em direções diferentes que as pessoas podem ou não pensar, porque eu não quero ser uma pessoa que permanece no status quo. Acho que essa é uma lição muito importante para as pessoas. Conforto não é confortável. Se você está em uma zona de conforto, então você não está trabalhando duro o suficiente. Você não está correndo riscos suficientes. Você não está se testando. Você precisa se sentir confortável em estar desconfortável. Você quer ser um empreendedor. Você quer ser um líder de pensamento. Você quer ser um líder de negócios. Você precisa se sentir confortável em estar desconfortável. Isso faz sentido. Ok, ok. Então, sim, você está dizendo que eu sou um líder de pensamento. Bem, estou feliz em ser um líder de pensamento, mas o lado oposto disso é que eu sou, acidentalmente, um líder de pensamento. E eu levo isso a sério, mas não levo tão a sério assim. Quero me expressar de forma autêntica e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não, e é muito precioso. Eu concordo totalmente com você e, na verdade, acho que se olharmos para nós e para o resto do mundo, os Estados Unidos da América, apesar dos desafios, tem algo especial. Respeito pela resiliência e a capacidade que desejo continuar incentivando, especialmente na educação em várias áreas.
Então, voltando à parte financeira então você tem feito uma ponte entre os ativos financeiros convencionais, como a internet centralizada, as finanças descentralizadas, no momento, claro, que você tem escrito um livro sobre a internet, o pequeno livro do Bitcoin, e você também tem trazido uma parte significativa dos seus ativos atuais para o Bitcoin. Além disso, você foca em Web3 e tem visão de longo prazo para Bitcoin e o mercado cripto. Quero abordar este assunto porque você tem sólido background financeiro. Claro, nas maiores plataformas, mas também você se tornou um evangelista nessas áreas. Então, como podemos ver esse dinheiro centralizado e o dinheiro descentralizado e como podemos fazer essa ponte? Porque um dos desafios, quero ser provocativo neste vídeo também, é que temos um paradoxo agora na economia mundial. Então, temos a economia mundial que funciona com esse tipo de sistemas bancários convencionais e o mundo que funciona fora dos sistemas bancários convencionais, e as duas coisas estão funcionando em paralelo. Claro, se você olhar, há 4 trilhões de dólares de FX sendo negociados todos os dias, enquanto os mercados de capital financeiro cripto inteiro podem chegar a 11 trilhões de dólares, provavelmente em alguns anos, de acordo com dados da American Express, mas na verdade há muito trabalho a ser feito lá pela Mastercard. Então, obviamente, isso e também, do ponto de vista do investimento, tenha em mente que você é regulamentado, o fundo e todo o histórico que você tem. Sim, então eu acho que aqui está o que eu diria. Eu diria que coisas novas são difíceis de adaptar. Eu diria que passe pela história, até mesmo a tecnologia relacionada à armamentação. Os que possuíam melhores armas conquistaram mais território dos mais fracos e menos afortunados com menor tecnologia. Eu diria que descobri ao longo de 5.000 anos, se você lê os livros que estão atrás de mim, ou os livros que tenho na minha biblioteca em casa, o que aprendemos é que se há uma tecnologia melhor, ela é adotada. Eu poderia sentar na minha carruagem, ver a carruagem sem cavalo passar e dizer que isso é só uma moda passageira. Ninguém vai fazer isso. Por que eu precisaria do telefone? Tenho o pombo ou o correio, então para que telefone? Mas o que descobrimos é que se algo nos torna mais ricos ou torna nossas vidas mais eficientes ou melhora a qualidade de nossas vidas, isso é adotado. E então eu apenas diria às pessoas sobre o blockchain e sobre essa tecnologia, se você pode eliminar o intermediário de nossas transações, porque por 5.000 anos temos um intermediário e um intermediário. E toda vez que fazemos uma transação, o dinheiro vem do governo. Podemos trocar dinheiro entre nós, mas estamos confiando em um pedaço de papel ou confiando em um cheque de um banco onde o dinheiro está alinhado com o governo? Realizamos transações entre nós mesmos usando um terceiro. Se eu dissesse a você agora que temos algo que podemos programar, onde podemos trocar valor entre nós e não precisamos do terceiro, bem, deixe-me dar 2 exemplos disso. O exemplo número 1 seria você ir a um restaurante, ter um cartão de crédito, mas há uma taxa de 3,5% para ter o cartão de crédito. E você poderia pegar a carteira digital do seu telefone e poderia perguntar ao garçom, digamos com licença, qual é o endereço da sua carteira. Eles informam qual é e você transfere o dinheiro do seu telefone para o deles via blockchain. É perfeito, é inatacável, e o dinheiro é transferido e a economia de 3,5% está lá. Sabe, estamos fazendo uma chamada agora que não poderíamos fazer 40 anos atrás. Você e eu somos como George Jetson, temos uma televisão à frente e estamos interagindo. Mas 40 anos atrás não poderíamos fazer isso. Além disso, se eu estivesse na Europa 40 anos atrás, teria que ir à praça da cidade em Roma. Preciso comprar um cartão de chamada para mim. Eles diziam: você tem 15 minutos para ligar para seus pais. Ok, e a ligação poderia custar 2 dólares por minuto. E então você pega o telefone para falar com seus pais, e então o telefone desliga quando acaba. Mas agora eu posso ir a qualquer lugar em Roma e posso me conectar à internet. E sem gastar dinheiro, posso ligar para meus pais ou até mesmo fazer uma chamada de vídeo com eles. E esse avanço é algo que adotamos. Se eu dissesse que podemos fazer isso com dinheiro, são 7 trilhões de transações em custos de verificação.
Esses são contadores, esses são advogados, essas são taxas de cartão de crédito. Essas são as taxas que os bancos cobram ao transferirmos dinheiro pelo mundo. E se eu te dissesse que existem 7 trilhões de dólares em custos de transação por ano, mas através da blockchain, essa tecnologia poderia nos poupar desses custos de transação. Isso não quer dizer que os bancos sumirão, assim como as empresas de telefonia não sumiram quando as tarifas de longa distância caíram para zero. Será só uma adaptação, haverá mudanças. Então, para mim, eu olho para isso e digo, sim, existem mundos paralelos acontecendo, mas eles irão convergir. A estrada de cavalo e carruagem foi asfaltada para dar lugar à carruagem sem cavalo. E as companhias aéreas, você sabe, em 1903 tivemos os irmãos Wright. Eles decolaram e mostraram que poderíamos voar 1903? 14 anos depois, em 1917, por volta da criação do Bitcoin, talvez 15 anos depois, em 1918 diziam que não haveria companhias aéreas comerciais. Esses aviões não são duráveis, eles não vão conseguir atravessar o Oceano Atlântico. Não haverá companhias aéreas comerciais, mas a tecnologia avançou. E temos este excelente negócio de aviação e companhias aéreas comerciais. Então, o que eu diria às pessoas é que vocês não podem ver isso agora porque é muito, muito cedo. Mas esses dois mundos vão convergir, e quando convergirem, será muito, muito poderoso para o mundo. Vai liberar muitas eficiências e muita liberdade econômica, e é isso que eu estou buscando, sabe? Bem, eu amo a analogia no sentido de que a velocidade da mudança agora é muito maior, mas há coisas que são muito mais importantes do que outras, e especialmente Bitcoin e cripto têm toda essa inovação que ainda está no início, mas já está tocando todas as partes e precisamos mergulhar profundamente nisso. Então, no espaço de tempo, acho que tem um espaço para duas perguntas rápidas. Então, você tem feito muitas coisas, mas uma das coisas que acho especialmente especial é a SALT, Plataforma Global de Investimentos, conectando proprietários de ativos institucionais com gestores de ativos e empreendedores de tecnologia. Então, esta é uma plataforma poderosa para networking e você tem tido um enorme sucesso com a plataforma. Pode compartilhar algumas conclusões dos eventos passados e eu também verei o ecossistema que você construiu em torno disso e as discussões que têm ocorrido sobre a atual situação financeira, econômica e política em que estamos vivendo. Bem, quero dizer, a primeira coisa que eu diria é que passamos muito tempo em nossos telefones. Passamos muito tempo no Zoom após o Covid. Então, quando você tem uma conferência, você pode conhecer pessoas, aprender juntos e participar de painéis. Digo às pessoas, na minha conferência SALT, quero que 3 coisas aconteçam. Primeiro, eu quero que as pessoas venham e aprendam algo. Então, temos painéis e as pessoas podem aprender umas com as outras. Quero que as pessoas se conheçam para fazer mais negócios juntas. E então, o número 3, e eu acho que este é um número 3 muito importante, é que eu quero que as pessoas se divirtam, por isso tive bandas. Eu tive passeios de carroça se estamos em Wyoming, eu tive uma atividade de boate se estamos nas Bermudas. Eu tento encontrar coisas para fazer onde as pessoas são como, sim, eu vou para isso, eu também vou me divertir. E eu acho que isso é muito, muito importante para nós fazer isso, porque é uma oportunidade de sair de um ambiente estruturado, onde estamos conversando uns com os outros no Zoom, ou estamos em uma sala de conferência, para algo mais relaxado, onde podemos realmente nos conhecer e, como resultado, acho que pode aprofundar um relacionamento. Esses são meus pensamentos sobre isso. Eu acho que o que eu diria é que isso também teve que mudar. E então, após a Covid, havia tantas pessoas online e acabou que os palestrantes de alto perfil, as pessoas estavam menos interessadas. Depois da Covid, contratar Hillary Clinton, Barack Obama ou George Bush não era mais divertido. As pessoas não ligavam. E então eu mudei novamente. Eu me mudei para um reino diferente, se você quiser, onde eu tornei menor, tornei os eventos mais íntimos e isso tem sido melhor para o nosso negócio. Eu disse, e é incrível as diferentes coisas e o feedback que você tem. Então, última pergunta.
Você está agora no epicentro do mundo financeiro, do mundo cripto, do mundo da mídia e do mundo político. Na verdade, você também está envolvido no novo partido de Elon Musk, ou pelo menos o endossando. Então, como você vê o próximo para você, e eu também adoro um dos seus últimos episódios, este que eu gosto para as pessoas que estão nos ouvindo, é incrível porque é uma provocação que eu amo, é falhar mais vezes, é o seu título, e eu amo isso porque eu acho que se você não colocar um preconceito no fracasso, é o problema. Sei que isso não é um problema para você, mas o que vem depois? Bem, quero dizer, sabe de uma coisa? Eu quero fazer mais nesse negócio. Eu amo nossa indústria. Vou continuar escrevendo. Estou escrevendo um livro político. É um livro sobre o que aconteceu com a América, como tivemos um aumento do populismo. Isso ocorreu na Itália, com Berlusconi, no Reino Unido, com Nigel Farage, o Brexit e os coletes amarelos. O que é na França, sabe como isso aconteceu nas democracias ocidentais? É interessante, pois já se passaram 80 anos desde a Segunda Guerra Mundial. E então o que acaba acontecendo é que algumas das memórias institucionais dos motivos pelos quais juntamos as coisas, estão terminando. E como resultado, agora temos que repensar o mundo e repensá-lo direcionalmente para onde estamos indo. E então eu vou apenas explicar o que eu acho que funcionou no final da Segunda Guerra Mundial, quais coisas, francamente, eu acho que deveríamos considerar preservar, mas também reconhecendo que temos que fazer algumas mudanças e oferecendo algumas recomendações do que essas mudanças deveriam ser para tornar o mundo mais pacífico, mais próspero e mais interconectado. Bem, eu acho que é incrível e acho que manter em seu mundo a ideia dessa resiliência e também seus livros e como nós juntamos isso é incrível. Então, uma última coisa, se tivermos mais alguns minutos, é que no lado cripto e no lado financeiro, ok, essas duas coisas estão claramente se fundindo cada vez mais. E, claro, temos a inteligência artificial também, acabamos de ter uma empresa avaliada em 4 trilhões, baseada na onda da inteligência artificial, como você vê essa parte específica, e também como uma pessoa que também está na vanguarda da tecnologia aplicada às finanças, dos seus servidores em casa para várias finalidades. Como você enxerga essa ponte enquanto a inteligência artificial avança e a criptomoeda ainda não é amplamente adotada? Temos finanças tradicionais e não tradicionais, pois acredito que esse é um grande desafio. As pessoas. Ok, bem, quero dizer, isso é algo que eu diria para você. Lembre-se que tanto a da inteligência artificial quanto a criptomoeda são programas de computador. E então, eu acho que a inteligência artificial, à medida que continuamos a adotar mais inteligência artificial, dependerá mais do dinheiro programável. Se você tem inteligência programável e dinheiro programável, acho que vai começar a fundir essas coisas. Acho que você vai começar a usar mais dinheiro programável. Lembre-se, o dinheiro, gostemos ou não no Ocidente, o dinheiro foi corrompido pelos políticos porque produzimos cada vez mais dinheiro. Nós prometemos demais para as pessoas. Não queremos taxá-los, mas acabamos fazendo isso pela inflação, desvalorizando o dinheiro. Por isso, na Índia, muitos preferem ouro ao verem o que ocorre com seu dinheiro. Por isso, há muita inflação nos Estados Unidos. Pessoas têm buscado ouro, cripto e ativos sólidos como o Bitcoin. E então, eu diria que com o avanço da inteligência artificial, teremos mais produtividade e um mundo mais abundante, além de um dinheiro mais seguro. Provavelmente não vamos querer ter nosso dinheiro centralizado, onde você pode levar a natureza arbitrária ou caprichosa de um político ou de um banqueiro central para corromper seu dinheiro. Entendo bem isso porque meu pai era trabalhador braçal. Então, se você pegasse o dinheiro dele através da inflação, você estaria pegando o tempo e o trabalho dele. Se você é rico e tem uma casa, ela valoriza. O valor das suas ações sobe, pelo menos em números nominais, de acordo com o que estão fazendo com o dinheiro. Mas se você não possui nada e tem apenas o seu tempo e seu trabalho, eles te pagam $1.000 e depois levam 10% disso em inflação. Agora você tem $900 de poder de compra. Eles roubaram 10% da sua vida. Entende o que eu quero dizer? Então, eu realmente acredito que essas coisas vão se fundir e acho que vão avançar juntas.
Eu concordo completamente, então eu sei que você precisa ir, então quero ser respeitoso. Foi uma honra ter você aqui. Temos muitas mais perguntas a fazer. Faremos isso novamente. Agradeço por me receber, sou grato por estar aqui com você.